Olá, amigos do Papo.com. Como vocês sabem, eu sou Sérgio Tamer e hoje nós vamos falar sobre um assunto que diz muito respeito ao nosso dia a dia, as marcas das empresas. Como é que a gente tem se relacionando com as novas marcas? Agora, durante a Copa do Mundo, estamos tendo uma enxurrada de marcas novas entrando na nossa telinha, seja qual seja a telinha, né? Mas isso impacta muito o consumidor. E a gente trouxe para conversar sobre esse assunto Marcelo Bicudo. Marcelo Bicudo é CEO da Brasil Design Bridge and Partners, uma empresa do grupo WPP, dos maiores grupos de publicidade e comunicação do mundo. A conversa vai ser legal, a gente vai falar sobre hábitos de consumo, de como é que você está interagindo com as marcas, como é que você toma a decisão e como é que você também exclui as marcas do seu dia a dia. Bem-vindos ao Papo.com. Marcelo, pô, faz tempo que a gente não se via, né? Mas estamos. Prazer estar aqui. Você tá magrinho, tá bem, tá em shape, né? Você falou que tá correndo, né? Faço prova de aventura. Prova de aventura. 40 quilômetros no meio do mato, com bússola, mapa na mão, mountain bike, corrida, rapel, remo, uma delícia. Mas não tem um guia para te guiar no caminho? Eu sou o guia. Geralmente a gente vai em equipe e aí você vai com a bússola encontrando o próprio caminho. Legal, bacana. É quase uma metáfora para o mercado corporativo. Bom, mas vamos falar, já posto isso, né? Como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo hoje das marcas no mundo e no Brasil? Tá? A gente tem falado muito de brand equity. Explica para a gente o que é uma marca de uma empresa, né? E como é que você constrói esse processo. Bom, vamos lá. Pergunta complexa e vou tentar ser o mais objetivo possível. Mas branding trata justamente da gestão dos ativos de uma marca. Uhum. Então isso já é uma visão diferente. Não é só sobre a identidade visual ou a identidade verbal, que também são importantes. Mas tem muito um componente de gestão de valor da própria marca. E para isso você tem que olhar os seus stakeholders, então toda a comunidade interna da marca, e como é que eles percebem, vivem e se tornam embaixadores de uma determinada marca, e as comunidades externas, né? Então podemos falar de governo, podemos falar de mercado, podemos falar de diferentes stakeholders que querem, percebem e se relacionam com uma determinada marca. Então, mas você pensa assim, né? Quer dizer, você imagina, isso vale para qualquer empresa, uma empresa bem pequena a uma grande corporação. Exatamente. Eu gosto muito do exemplo da Apple, tá? Eu não sou fã de Apple, mas eu noto que as pessoas, a Apple cria ao redor dela todo um conjunto de experiências que de alguma maneira reúne esse time de consumidores. É isso quando você está falando de marca? É isso. É a experiência da loja, Vamos pensar que tudo comunica. Tá. E tudo tem que comunicar a sua proposta de valor, o seu propósito, a sua visão de mundo, a sua razão de ser, que diferença você faz na vida dos seus consumidores. Então, a partir do momento que você entende que tudo comunica, o teu espaço, então as lojas da Apple criam uma experiência de marca, né, te envolvem sensorialmente. Quando você vai para multimarcas, então a gente tem aparelhos da Apple sendo vendidos na Casa Bahia, né, em outros canais de venda que a gente chama. Então, como é que essa experiência acontece lá? Como é que o meu annual report, né, é feito, meu relatório anual é feito para investidores e entendem não só os meus números, mas como eu vou crescer e qual é essa proposta para todos os meus públicos, né? Você vai para os anúncios. Então, quando você olha para a jornada de compra de um consumidor ou o relacionamento de um público com aquela marca, você precisa criar consistência, você precisa criar coerência e você precisa criar relevância dessa marca para os seus consumidores. Então, produto, comunicação, entre outros pontos de contato ou formas de se relacionar, entram nessa equação. É impressionante, porque isso vale para uma grande empresa como a Apple, como também vale para uma quitandazinha, né? Totalmente. Que eu não sei se você viu recentemente, com essa história de Copa do Mundo, teve uma história do Neymar, que ele indo para o treino, ele parou para comprar um doce numa loja, um pudim. Você viu isso, não? Não vi, tá na internet. Vou ver. Aí ele abre a janela, pega o pudim, compra o pudim, leva para o centro de treinamento, adora o pudim, e aí ele passa a frequentar aquela loja, né? Que era muito simples, né? Uhum. E a loja explode de vendas, né? Sim. As pessoas passaram a consumir o pudim da dona X. E aí ela faz uma experiência de marca, ela reforma o local, é um pouco isso que você está falando, né? Quer dizer, ela transformou aquela experiência numa marca muito específica ali, talvez. Exatamente. Então, não tem melhor propaganda do que um produto bom. Então, em primeiro lugar, a capacidade, né, dessa quitanda, dessa venda, fazer um bom pudim
é fundamental. Segundo, a percepção de como você atende, de como você se relaciona, né? O seu comportamental também comunica. Legal. E aí depois, né, uma coisa que é bem contemporânea, o Neymar como influenciador. Sim. No fundo, ela vendeu para uma celebridade que não cobrou nada, que não cobrou nada, mas que potencializou o alcance dessa marca em milhares de lugares, milhares de pessoas sendo atingidas por aquilo. E aí a recorrência de compra, né, que vai te fazendo crescer, vai fazendo com que você melhore o seu ambiente e que, de fato, você consiga fazer a marca prosperar. Então é incrível. Cara, o legal é que ela teve essa... Ela pegou quando ela percebeu que estava vendendo mais, ela reformou, ela criou um outro ambiente, né? E não sei como é que está indo agora, mas eu achei um case bem... Não, a percepção de construção de valor, né? Tem outro caso também que é bem interessante, e a Cazé TV faz isso muito. Então, o goleiro Vozinha lá de Cabo Verde, sim, né? Sim. Então, todos as pessoas que estão apresentando ali, os narradores, né, convidaram as pessoas a seguirem o Vozinha. O cara, se não me falha a memória, chegou a 4 milhões de seguidores. Está com 20. 20 milhões? Ele saiu de 50 mil para 2 milhões até o final do jogo, e recentemente, já estamos falando agora em meados de início de julho, estava com 20 milhões. Qual que é o potencial disso para o Vozinha? Quanto isso pode gerar, por exemplo, de alcance para ele, de marcas que queiram se relacionar com ele e alcançar esses 20 milhões de seguidores? Mas aí tem a outra parte da moeda, né? Ele está exposto agora. Exato. Quer dizer, esta marca não pode cometer nenhum equívoco, ele não pode fazer nada do mesmo jeito que você é catapultado lá para o céu, um erro seu também pode te jogar no inferno. Né? Absolutamente. Então ele tem que, obviamente, fazer a gestão da própria marca dele e entender, né, como ele, né, consegue chancelar determinadas marcas ou não, e saber que ele está absolutamente exposto. Então está todo mundo observando o que ele está fazendo daqui. Talvez ele nem quisesse isso, né? Falou, não, exato, eu não quero esse nível de exposição. Exato, né? Mas por outro lado, tem um ponto que é importante, né, onde os atletas são, de fato, pessoas, né, que inspiram outras. E a gente vê, né, a própria... atletas também olímpicos que muitas vezes não têm a capacidade, não conseguem pelas próprias carreiras ou pelo nível de patrocínio que existe no Brasil, alcançarem uma aposentadoria mais tranquila. Então ter seguidores e você também se colocar como uma marca pode ser importante para que você usufrua, né, daquela influência do ponto de vista também financeiro, que você consiga trazer a sua mensagem para outras pessoas no aspecto positivo. Então, acho que é importante. Agora, me corrija se eu estiver errado, Marcelo. As pessoas querem se identificar com marcas que têm valores bons, Sim. que tragam valores positivos, né? O Vozinha começa pelo nome, né? Vozinha, né? Que já vínculo emocional. Vínculo emocional. Ele foi um herói, porque ele consegue defender as bolas lá e empatar nem lembro com quem foi. Sim. A gente quer se conectar com heróis, não é isso? Exato. A gente quer conectar com pessoas, com coisas que tragam emoções. Você acha que as marcas, as empresas entendem isso na hora que estão fazendo o seu trabalho ou estão fazendo aquela comunicação fria? Eu acho que entendem. E tenho certeza que entendem, na verdade. Porque hoje, uma das principais maneiras das marcas se conectarem com as pessoas é o que a gente chama de hackear a cultura. Então, entender o que está acontecendo ao redor, entender o que está sendo produzido por aquela cultura, não só nos aspectos culturais, né? Então, música, artesanato ou eventos, mas o que está acontecendo ali naquela sociedade mesmo, né? Então, você precisa aprender como marca a decodificar aquilo para que você consiga entender quais são as marcas que fazem sentido a sua marca ou a sua pessoa a fazer uma parceria. A gente chama isso, um jargão, né, que a gente usa de collab, né? Então, como é que você colabora com outras marcas? Por quê? Porque, de repente, essa outra marca ou essa personalidade como Vozinha me ajuda a chegar numa comunidade que eu não tenho acesso. Me ajuda a emprestar atributos de marca que eu não tenho. Então, como é que eu acelero isso por meio dessas parcerias? E eu acho que as marcas compreenderam absolutamente, porque hoje, né, redes sociais, etc., a construção de uma marca é feita em comunidade. Então você precisa atingir essas comunidades para conseguir se comunicar e eventualmente construir sua marca. E você acha, quer dizer, hoje dá para você ser uma marca nichada, por exemplo? Você não precisa ser uma marca global, você consegue criar marcas por segmento? Consegue. E eu acho que depende do tamanho da sua ambição também, né? Você pode ser uma marca global e ter um grande alcance, ou uma marca regional e ter um grande alcance, operar grandes volumes, ou você pode ter essa escolha de ser uma marca nichada, né?
Existe um artigo bem importante que se chama Scale Down, né? Ou seja, como é que eu olho mais para comunidades. E isso é importante porque se você resolve um problema, se você cria um vínculo importante com essa comunidade, o amor que as pessoas têm pela sua marca vai crescer. Então, você pode encarar uma categoria como uma comunidade, mas mesmo dentro de categorias existem subcomunidades. Então, como é que você atinge elas para a construção e para a criação de um vínculo fundamental, que é o amor pela marca? Você falou amor que é uma palavra que tem tudo a ver com marca, né? Sim. A gente consome o que a gente ama, né? E aí você tem essas grandes marcas, tem um desafio. Ela tem que ser grande Sim. e vender muito. Sim. Mas se ela vender muito, ela pode perder o status de ser única. Sim. Como é que você gerencia o glamour de ganhar muito dinheiro com uma marca e manter o glamour da marca? É bem desafiador, né? Mas tem casos aí de Saint Laurent, né? Tem alguns casos. Tem, as marcas de luxo são marcas que conseguem, de certa maneira, fazer isso. Né? Michael Kors foi isso, não foi? Porque Michael Kors era uma marca de luxo, sim. Não é isso? Todo mundo que de repente ela perdeu o valor. Sim. Você tem o Michael Kors hoje, mas tinha uma época que ou não estou falando uma besteira. Não, acho que tá correto, e cada categoria e cada mercado tem histórias específicas, né? Mas vamos entender um pouco que as marcas, elas se quiserem atingir um grande volume, elas precisam equilibrar o que a gente chama de uma relação transacional com uma relação mais vinculativa, mais emocional. Como é que você faz isso? Justamente fazendo a gestão da imagem de marca, fazendo a gestão de quais são os públicos que você quer atingir efetivamente e como um influencia no outro. Porque, no caso do Michael Kors, se você tem uma marca de luxo que faz, né, o que a gente chama de um trade down, né, ou seja, ela começa a trafegar com outras parcelas do ponto de vista psicográfico, demográfico, etc., pode ser que quem está aqui em cima não queira mais se relacionar com essa marca, porque essa marca perdeu valor, ela deu acesso para um monte de gente e aquela exclusividade já não é tão aquilo que você quer, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui que a gente participou do nascimento, inclusive, que é o Nubank. O Nubank, ele criou essa ideia de exclusividade no começo, porque era só sobre convite. Sim. Então você queria pertencer àquela comunidade. Aí a marca foi crescendo, né? E efetivamente ela conseguiu, como uma das poucas marcas aqui no Brasil, ser amada, mas operar um grande volume. Estamos falando de 150 milhões de usuários, né, no mundo inteiro. Aqui no Brasil são cerca de 100 milhões. Como é que você faz isso, né? Efetivamente entendendo a todo instante, medindo a pulsação do que está acontecendo na própria cultura, né? Para que você consiga... Há um risco aí, então. Há um risco. E você precisa mensurar e navegar, né, a metáfora da bússola lá do mapa, para que você entenda quais são, de fato, as direções que você deveria seguir. Eu acho que um outro exemplo muito claro são as salas VIPs, né? Sim. Os cartões, porque antes era VIP. Sim. E de repente liberou e agora está tendo uma reavaliação de todo esse processo, né? Então os cartões. Você pega, por exemplo, né, um exemplo aqui, Mastercard Black, né? Quando você vai no aeroporto ali de Guarulhos, a fila muitas vezes está na escada rolante. É melhor ficar não VIP, né? Melhor ficar não VIP, né? Então, se deu acesso a tantas pessoas que aquela ideia de exclusividade deixou de ser exclusiva. E isso afeta a marca. Afeta a marca. Aí a própria Mastercard já criou um cartão ou cartões acima, né? Então essa ideia de que vai ficando mais exclusivo, o próprio BTG, o próprio Nubank, criaram salas VIPs para poder abraçar as suas comunidades, e essa ideia de comunidade nova é importante. Agora, como é que você vive num mundo hoje com marca, que você falou que é instantâneo, né? O Vozinha não era uma marca, definitivamente não era, ninguém... Se eu te falasse Vozinha um mês e meio atrás, você fala, quem? Hoje, se eu falo de Vozinha, você fala, sabe que é o goleiro lá do Cabo Frio, né? Exato. Eu, inclusive, turismo para lá, minha filha já está querendo comprar... Já, papai, dura 4 horas a viagem saindo de Recife. Eu não quero ir para Cabo Verde, né? Cabo Verde. Mas já nasceu um país, né? Já colocou no mundo um país. Exato. Mas como é que você vive isso num momento em que você tem uma pessoa que ela compra pelo aplicativo, ela vai reclamar pelo WhatsApp, ela compara os preços via Google, né? Ela assiste tudo no YouTube, compara no YouTube, mas ela também vai na loja, ela quer ser bem atendida na loja, ela quer velocidade de Netflix, e ela está muito mais crítica em relação ao serviço, às soluções. Como é que você encaixa isso dentro da estratégia? O consumidor virou rei mesmo ou não? O consumidor hoje tem um poder muito grande, né? Até porque
quando a gente fala de experiência de marca, a gente tem que falar também de expectativas líquidas, né? Então, a instantaneidade com a qual eu acesso um conteúdo na Netflix, por exemplo, é super relevante hoje, porque você transporta essa necessidade de instantaneidade e de ser servido em tempo real para outras categorias. Uhum. Então, se eu estou comprando um produto online, eu não tenho mais a tolerância que eu tinha para um frete de 48 horas, para não ser atendido imediatamente, não ser bem atendido ou não encontrar os produtos que eu quero, recomendação de compra, curadoria. Então, essas grandes marcas digitais, elas criaram um efeito halo que contamina todo mundo. Então, hoje uma das principais tarefas do branding é, gerenciar a estratégia de canais. Então, como é que você constrói marca nos canais de venda diferentes? Dá um exemplo, assim. Então, como é que, por exemplo, qual que quanto um iFood ou uma 99, né, afetam, por exemplo, o drive-thru do McDonald's? Hoje eu recebo, né, ou do Bob's, ou do Burger King, eu recebo um hambúrguer na minha casa. Quentinho. Eu consigo ver quais são as etapas, né, que esse hambúrguer está, né, está sendo preparado, está indo para minha casa, etc. ou não, né? Por que eu vou para um drive-thru? Mudou a proposta de valor. Então, se eu quero manter como uma marca de hambúrguer, né, eu preciso entender qual que é o papel daquele novo canal e entender que o meu consumidor, efetivamente, muitas vezes está pedindo isso online. E que o entregador está chegando no próprio Burger King, eventualmente, para retirar o pedido também. Então você tem uma confluência de pessoas, de canais, de construção, a ideia e a percepção de tempo é completamente diferente. E esse cara que está entregando o hambúrguer, eu percebo como sendo a marca que está me entregando. Exatamente. Se ele não for gentil... Exatamente. Ou se ele for grosseiro, eu falo, pô, esse pessoal do iFood... E o próprio entregador passa a ser um público da marca, porque ele está indo retirar na minha loja, né, aquele hambúrguer. Então a forma com que ele está sendo atendido, aonde ele está sendo atendido, se mistura esse fluxo ou não dentro das lojas, tudo isso é muito importante, porque no fundo culmina na tal da experiência que eu tenho com a marca. Então entender os canais e orquestrar a construção de marca nesses diferentes canais é super relevante. Então, mas aí muitas empresas prometem um bom serviço, prometem um produto bom e acabam entregando um serviço não tão bom. Sim. Isso é terrível para a marca, isso é mortal. Costumo dizer que branding é sobre promessas e verificações. Tudo aquilo que eu prometo eu preciso entregar. Porque se eu não entregar, a experiência... E quando você faz o trabalho de branding lá na agência, você faz a pesquisa de qualidade? A gente faz a pesquisa de qualidade, a gente faz a pesquisa com os usuários da marca para entender quais são as necessidades, dores, paixões e etc. Não dá mais para fazer branding sem você centrar isso no principal stakeholder. Ouvir a rede social é importante, cara, porque eu faço assim, aqui eu tenho muito essa sensação de que as empresas não querem ouvir as críticas, tá? Não, eu sou... Mas monitorar o que está se falando sobre o teu produto é fundamental nisso. Né? Fundamental. Então você tem que olhar para o NPS, sem sombra de dúvida. Você tem que fazer social listening, né? Então escutar as redes sociais, o que as pessoas estão fazendo, inclusive posicionamentos e argumentos de marca que vão numa embalagem, muitas vezes já nascem de uma análise de rede social. Porque você consegue muitas vezes sacar, né, quais são as necessidades e efetivamente criar claims, que a gente chama, que são esses argumentos de produto, mais focados no usuário. Então a minha recomendação é que tudo que for feito tem que ser centrado no principal público da marca. Se é o consumidor, é o consumidor, se é o cliente, é o cliente. Tá. E se tiver ruído, agir rápido. Agir rapidamente. Porque eu me lembro que eu tive um caso, rapaz, que foi interessante. Era uma dessas lojas de pneus, e a gente monitorava e começou a aparecer ruído numa determinada loja, tá? A gente levantou a informação era, está tendo reclamação naquela loja, né, em rede social. E a gente foi levantar, e na realidade o que era? Era um vendedor novo, eles geralmente são remunerados por metas, né, que estava oferecendo mais serviços do que seria adequado para aquele... Então você ia trocar lá uma mola, ele falou que tinha que trocar um amortecedor. Chegou um determinado momento em que os clientes começaram a reclamar, tá? E aí houve um processo de correção. Tá? Chamou a pessoa, deu um treinamento e se adequou. É um pouco isso que a gente está falando, né? Quer dizer, se você deixa crescer, vai embora, né? E vira uma gritaria nas redes sociais, né? Então,
Você precisa, gestão de crise, né, sobre a marca, ter muita clareza de quem são as pessoas que resolvem os problemas, Tá. e efetivamente você conseguir agir o mais rápido possível e da melhor forma. Isso significa muitas vezes transparência radical. E não pode ter mimimi, tem que agir. Não dá para brincar de mexer avestruz, né, de colocar a cabeça embaixo da terra. E ter que agir muitas vezes não significa que necessariamente quem está reclamando tem razão. Você precisa entender e mapear quais são os potenciais impactos e como resolver aquele problema. Uhum. Porque hoje, dado o alcance que as próprias pessoas têm nas redes sociais, não necessariamente o reclamante tem 100% de razão. Sim. Então você precisa entender isso também, até para saber como você se coloca. O ponto não é necessariamente uma ditadura do consumidor, mas o como você se coloca perante o problema com transparência e resolvendo ele de alguma forma. Geralmente a primeira reação das empresas é defensiva. Eu acho que a primeira reação das empresas é ver se aquilo de fato está acontecendo, né? Sim, quer dizer, a pessoa, não aconteceu não. Acho que vamos entender o que está acontecendo antes de a gente se manifestar, né? Sim. E se tiver um problema, corrigir, né? Agora, como é que você, que está gerindo marca quantas empresas você já está lá atendendo hoje? Umas 40, 50 40 empresas. Aqui no Brasil, né? Globalmente. Aqui no Brasil. Mais, como é que você lida com as diferentes culturas, tá? Porque cada 3 anos tem uma cultura nova nascendo no Brasil, né? Uhum. Na sociedade global. Uhum. Como é que qual cultura prevalece? Como é que as empresas têm que se adequar à cultura do mais jovem, a do intermediário, das faixas todas? Porque são públicos totalmente diferentes, né? Sim. Falando de cultura, acho que tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, a própria cultura interna, né? Eu acho que é bem importante ressaltar que ninguém, né, nenhuma agência de publicidade, nenhuma empresa de relações públicas ou uma consultoria de branding faz as coisas sozinhos. Então, você trabalhar a 4 mãos com o cliente, você respeitar a cultura da empresa, ou até modificá-la para que você atinja os objetivos é muito importante. Então a gente fala de Employer Value Proposition, a gente fala de construir essa marca para dentro também, para que essa verdade, né, aconteça e o que eu estou colocando no mercado não seja uma falácia. Uhum. Esse é um ponto. O segundo ponto é entender a cultura e entender as diferentes gerações. Então hoje é possível, existem ferramentas e pesquisas para que você entenda os comportamentos de cada uma das gerações e quanto isso impacta efetivamente na relação que você tem com a marca, ou na experiência, ou para quem você está fazendo determinadas coisas. Então, entender todo esse ambiente como um ambiente extremamente dinâmico, onde você precisa a todo instante mensurá-lo e entender e dialogar com ele, é fundamental, porque cada geração e cada público pensam muitas vezes Mas diferente. a marca consegue ter uma comunicação para todos os públicos? Ou você acha que existe uma cultura que abrace todos os... Eu acho que... É uma pergunta difícil. Não, a pergunta é difícil, mas primeiro você tem que entender quem são os públicos de fato da sua marca, né? Então, onde as vendas estão acontecendo, quem são as pessoas que estão sendo acessadas pela minha marca. Então, você tem hoje com o digital, mas mesmo no ponto de venda físico, você consegue mapear quem são esses consumidores. E aí dentro desse target, vamos dizer assim, né, a mídia trabalha muito com target, né, as agências de publicidade, você consegue ter um viés menos demográfico e mais psicográfico, ou seja, mais comportamental, porque no frigir dos ovos você tem pessoas de rendas diferentes com comportamentos de compra semelhantes. Entendi. Então você precisa entender muito mais o comportamental do que necessariamente qual é a renda daquela pessoa. Agora, diz uma coisa, as agências estão sofrendo muito, ou não sei se estão sofrendo, ou estão se valorizando muito com a inteligência artificial, tá? Hoje a inteligência te permite, ela vai te conhecendo cada dia melhor, né? Sim. E vai melhorando os algoritmos. Sim. Como é que a IA muda o comportamento do consumidor e como é que a IA muda o comportamento das agências, cara? São 2 perguntas aqui. O consumidor aí tá... A experiência do consumidor, porque você não pode usar IA. Cara, vai usar IA. Não tem... vai usar. Respondendo a primeira pergunta, tanto eu acredito, e tem vários papers publicados mundo afora sobre isso, então não é só uma leitura minha, já é uma crença, inclusive de McKinsey, né? Então soltou um relatório importante, outras consultorias olhando para a tecnologia também, como Gartner e etc., que falam o seguinte: toda a parte de SEO, que é a Search Engine Optimization, ou seja, os mecanismos de busca, eles começam, a otimização da pesquisa nos mecanismos de busca começam a migrar
para a busca via os motores de linguagem, né? Então, eu vou buscar sobre um produto no Gemini, vou buscar no ChatGPT, né? E assim vai, né? Então, a construção de conteúdo, e aí entra uma vertente de PR, né? E a construção de marca, e aí entra uma vertente de branding, vão cada vez mais influenciar aonde esses mecanismos, né, de inteligência artificial estão buscando as informações que alimentam aquela pesquisa. Né? Então eu vou lá, eu vou interagir. Qual marca é melhor? Né? Tal marca X ou marca Y? Vai vir uma resposta da inteligência artificial. De acordo com o seu perfil. De acordo com o meu perfil, né? Se eu tiver logado, de acordo com o meu perfil. Então, aonde essa inteligência artificial está buscando essa informação? Nas redes sociais, em review, né? Em Reclame Aqui, né? Em vários lugares. Reddit passa a ser um arcabouço de conteúdo muito importante, sobretudo nos Estados Unidos, em comunidades que estão conversando sobre sua marca. Então, como você influencia isso, né? Isso é PR, isso é branding. Então, vai ter uma migração. Ou seja, ele vai buscar, se eu quero um restaurante na região, estou viajando para Belém, sim, quero um bom restaurante típico. Pô, eu jogo essa pergunta. Sim. Aí ele vai falar assim, você que tem alergia à lactose, eu recomendo que você come em tal restaurante. Ele já te dá, baseado no quê? Baseado em conteúdos que ele está achando na rede. Exatamente, exatamente. Então, quanto a marca consegue influenciar esses conteúdos é muito importante. E muitas vezes ele vai falar assim, olha, sei lá, no Pará, 2 restaurantes são relevantes. E você pode perguntar, qual é melhor? E por que é melhor? E ele vai te trazer argumentos. Então, o quanto você influencia isso vai ser extremamente relevante. Na medida que ele vai te conhecendo, ele quase que te dá uma resposta muito assertiva. Exatamente. Né? E vocês conseguem usar isso de alguma maneira? A gente consegue. Isso é pesquisa, né? É quase que uma pesquisa... Hoje a gente tem, né, a gente gerencia uma plataforma que chama Brand Asset Valuator, que é a maior plataforma do mundo, né, mensurando 60 mil marcas no mundo inteiro. A gente audita isso todos os anos por nossa conta. O que a gente já consegue fazer? Eu consigo mapear como os consumidores percebem essas 60 mil marcas, consigo mapear como as gerações, públicos, faixa de renda, consigo fazer o recorte que eu quiser, classe A, B, C, grupo comportamental, geracional, etc. E agora eu consigo aplicar o mesmo questionário de pesquisa para o Google Gemini, para o ChatGPT, para os mecanismos de busca. E eu consigo entender como esses mecanismos, né, de inteligência artificial, esses motores de linguagem, estão percebendo as marcas. Como se fosse um público. Meu louco. Louco. E aí eu consigo comparar. A geração Z vê a marca dessa forma. O ChatGPT vê a marca dessa forma. Qual é o gap? Como eu tenho que trabalhar? Como eu influencio mais o ChatGPT? Então, isso já é processuado. E aí você produz conteúdo, você produz uma estratégia para conseguir influenciar essa percepção dos LLMs, que são as linguagens. Porque antigamente a gente fazia a busca lá, o SEO, eu botava um produto que eu queria comprar, começava a aparecer um monte de anúncios. Né? Exatamente. Isso está acabando. Isso vai ser modificado. Não diria que está acabando, ainda é importante, mas os modelos de linguagem, que a gente chama, né, de inteligência artificial, são tão ou mais importantes no futuro próximo. Agora, a gente está vendo, assim, só voltando para a história, você comentou do Casé, eu não queria... O que eu achei, essa questão do Casé é uma coisa interessante, né? Que é uma marca recente. Sim. É o nome de um jornalista. Sim. É um apelido de um jornalista que comentava, fazia react no quarto dele. Sim. Né? E aí ele vira um fenômeno, então tem toda uma estrutura de empresa por trás, e o brasileiro abre mão de 20 segundos ao vivo no jogo para assistir com ele no streaming, porque ele tem um estilo de comunicação que se conecta mais. Me explica essa loucura, cara. 20 segundos num jogo de futebol? É bastante, né? Você tá ouvindo o gol lá fora, do outro lado, se o cara gritou gol, vai sair o gol lá. Me explica essa loucura, cara. Olha, acho que tem muito a ver com a experiência que você quer, né? E tem muito a ver com, de certa maneira, a sisudez com que os canais tradicionais, né, que compravam esses direitos e veiculavam, né, a Copa do Mundo, tratavam a informação. Então, hoje, como você acessa as redes sociais, né, e você se relaciona com essas comunidades, com esses influenciadores, essa linguagem passou a ser uma linguagem dominante. E aí a forma mais espontânea, a forma com que, como se você estivesse conversando com amigos, né? Ou vendo amigos, torcendo ali, e não só narrando,
passou a ser uma linguagem dominante, portanto, muitas pessoas querem se relacionar. É importante entender que é a primeira Copa do Mundo transmitida dessa forma, né? E a gente já vê polarizações também nas redes sociais, né? Então você vê a própria Rede Globo ali com o GE.TV, né? Já com um canal para competir com o Cazé. Você vê uma narração mais tradicional na Globo, eventualmente, né, mais como a gente está acostumado, mas ainda assim, já com, né, um pouquinho mais de liberdade, etc. Então, a gente está vendo as emissoras tradicionais também se reposicionando. E já utilizando também essa coisa do delay, né, da latência ali do streaming, etc., como um mecanismo, né? Então, a gente também ainda não sabe exatamente como vai se comportar, e não acho que vai ter um dominante em relação ao outro. O que vai ter é uma aderência das pessoas, conforme o seu próprio perfil, os seus gostos, com cada um dos canais e, portanto, com cada um das marcas. Olhando sob o ponto de vista das empresas, das marcas, a Cazé conseguiu trazer grandes marcas. Super. Tão grandes quanto a Globo. Super. Eu não sei valores, você se acompanhou valores, mas... São milhões e milhões de reais. Mas eles conseguiram agregar um valor, assim, se você olhar sobre a estrutura, talvez muito mais lucrativo, né? E aí volta a coisa do co-branding, né? Porque assim, eu como uma marca quero me comunicar com uma determinada audiência de uma forma que aquela audiência quer receber. Então, se eu quero atingir um público que a Cazé TV atinge, nada melhor do que uma linguagem adequada e vou para lá. Então, isso deu mais opções para as marcas e para o próprio consumidor. Talvez ele esteja numa casa, talvez ele esteja nas duas, porque ele quer atingir públicos e gerações diferentes. Cara, para a gente fechar, dá 3 cuidados ou 3 dicas que você fala para uma... A grande empresa a gente já sabe, é monitorar, é cuidar. Para o médio, o Brasil é feito de médias e pequenas empresas, né? Eles falam muito, tem que ter uma marca forte, tem que ter uma marca forte. O que você dá como recomendação assim, para uma empresa que está começando e que queira trabalhar o seu negócio, tá? De maneira bem prática, cuidar do cliente, é só fazer um desenho bonito. O que ela precisa fazer para ter uma marca forte? Se não me falha a memória, 70 e poucos % da nossa economia é serviço. Serviço. Então, assim, a primeira coisa é ter prazer em servir. Você precisa efetivamente colocar o consumidor, o cliente no centro e conseguir criar a melhor experiência possível para esse cliente. Isso vai acontecer no seu ponto de venda, no seu bar, no seu restaurante, na sua mercearia, seja lá onde for. Então, como é que você trata isso, né? A exposição do produto, o relacionamento que seus vendedores têm com o seu cliente, né? Sorriso, né? O sorriso, né? Ter um produto adequado, ter um cardápio, né? A limpeza do ambiente. Então, tudo que você puder cuidar vai comunicar melhor ou pior para aqueles públicos. E não tem, para o pequeno empresário, não tem melhor comunicação do que o boca a boca. Então, se eu tratar bem esse consumidor e ele falar bem de mim, é a melhor comunicação. É o Neymar. É o Neymar. Só que tem que entender que a comunicação boca a boca não é só física hoje em dia. Ela é digital também. Então, a minha presença digital, como a minha marca, o meu site, minhas redes sociais, né, seja onde for, né, comunicada essa marca, precisa também estar adequada com os princípios, com os valores e com aquilo que você quer comunicar. Então, ter essa verdade é super importante. Não é só ter um bom produto, é o todo, né? É o todo. Exatamente. E diz uma coisa, esse livro aqui é o livro que você fala das marcas, é isso? Eu estou mostrar aqui para o pessoal. Tá, esse livro aqui traz quantas marcas que vocês fazem a avaliação? A gente fez 1.500 marcas aqui no Brasil, são 18 mil pessoas respondendo, né, a pesquisa que a gente faz, para entender marcas mais valiosas, as marcas que mais influenciam suas categorias, as marcas que mais influenciam a própria cultura, ou seja, são verdadeiros faróis para a nossa sociedade, e que diferença isso faz do ponto de vista financeiro, inclusive. Por que ter uma marca forte? Ela traz mais retorno sobre o investimento? Ela me ajuda a aumentar o preço? Né? Então, a gente consegue responder essas perguntas. Eu estou vendo aqui, só abrir, porque a gente estava comentando antes, marcas brasileiras que influenciam a categoria e as pessoas, que você fala que são as do momento, né? Sim. Então, primeiro é o Nubank. Sim. Segundo, Natura. Terceiro, iFood. Sim. Aí vai, né? E me chamou até Ravan, né? Boticário. Ravan é a sexta. E me chamou aqui a atenção uma Warren, que é uma plataforma de investimentos, né, que está em 10º. Interessante isso, Sim. Né? Vocês mapeiam isso e todo ano vocês soltam esse relatório? Exatamente. E não só as marcas grandes, como as marcas de nicho. Warren é uma marca de nicho. De nicho. Então, e talvez ela não queira atingir grandes mercados, né?
Então, se ela consegue construir marca nesses nichos, não existia antes metodologia que capturava isso, porque, no fundo, você olhava para o volume transacionado dessas marcas para entender a força dessas marcas. E a gente consegue entender que as marcas agora podem ser muito fortes dentro de comunidades específicas, e está tudo bem, se isso for o propósito da marca. Bacana. Isso aqui é um trabalho que vocês na agência fazem exatamente qual trabalho? Só a construção da marca? Quando o cliente chega lá a gente faz branding, né? Então toda a parte de posicionamento estratégico para marcas corporativas e de consumo. A gente faz todas as pesquisas com os públicos consumidores, pesquisas quantitativas, qualitativas, que vão embasar esse posicionamento. Depois, a gente cria todas as experiências de marca nos diferentes canais, no canal físico e no canal digital. Então, a gente consegue criar a loja, a gente consegue criar o aplicativo, porque, no fundo, no frigir dos ovos, o que importa é como essa marca vai se comunicar. Né? Então, a gente faz todo o composto ali de construção de marca ao longo da jornada do consumidor. Maravilha. Eu vou deixar, as pessoas, se quiserem acessar o livro, tem um link que elas podem, gratuito. brandmomentumindex.com.br brandmomentumindex, isso? .com.br. E aí tem um link, é gratuito. E pode baixar o book gratuitamente. Cara, Marcelo, eu queria super agradecer a conversa, acho que foi muito bom. Depois, de repente, até fazer um bate-papo sobre as marcas. Vamos, que estão melhor ranqueada, para trazer para o nosso cliente, quer dizer, marca tanto vale para grandes empresas quanto para a lojinha que vende pudim. Exatamente. Né? E que tem o Neymar passando de carro na frente da loja. Teve a sorte. Que teve a sorte, né? E que pegou essa carona e, se Deus quiser, ela vai fazer muito sucesso. Se você gostou do nosso conteúdo, olha, dá uma curtida, compartilha. A gente gosta muito desse assunto. Manda sugestões de pauta para a gente, que assim a gente pode colaborar e trazer novos assuntos que possam interessar vocês. Marcelo, super obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.